Sérgio. Bem-vindo aqui Boa ao tarde. podcast Quântico. Quero-te agradecer, primeiro de tudo, teres aceito o convite, vires aqui passar o teu conhecimento, não é? E despenderes um bocadinho do teu tempo e vires aqui à minha live, ao meu projeto também, mostrares o que aprendeste e quais são os teus pensamentos, que eu acho que é muito importante, não é? Para isso que eu criei o podcast, para trazer várias pessoas com vários conhecimentos, mas que ao fim e ao cabo nos mostrem a todos que existe muita coisa escondida e que devemos procurar esse ensinamento que é oculto, não é? Desde já agradeço, eu gostava que te apresentasses. Ah, eu que agradeço pelo convite e estou aqui para mostrar um pouco do que eu aprendi sobre esse negócio de religião, extraterrestre, o que eu tenho visto que é real, o que é ficção, que as Exatamente, pessoas botam como realidade, sensacionalismo, que claro. na verdade o que eu vou expor é coisa sobre a minha vivência. Exato. Porque foi quando eu entendi para que servia a religião, a Bíblia, Ok. o Olha, porquê que Sérgio, foi criada. podemos começar por aí. Faz um pequeno resumo desse teu processo da religião e da espiritualidade até aos dias de hoje, como foste apercebendo das coisas, por onde andaste para aprender tudo o que sabes hoje. Ó, tá travando um pouquinho, mas eu tô entendendo. Eu também, aqui está. Começou quando eu era criança. Começou quando eu era criança. Com 7 anos eu comecei a ver um meninozinho que estava crescendo comigo, eu brincava com ele. Ele era um espírito. Eu falava pro meu pai não acreditava. Falei para meus irmãos, me chamaram de doido. E parei de falar. Sempre que eu falava, eu apanhava. Aí fui crescendo, ele crescendo comigo também. Cheguei na fase adolescente, ele estava adolescente também. Foi quando minha família se desestabilizou. Muito conflito entre pai e irmãos, porque eu cresci sem mãe. E foi quando eu entrei para a igreja católica. Aí eu perdi o contato. Não vi mais o rapaz que estava crescendo comigo, eu não sabia o que que era, não entendia. Para mim era um amigo ali que eu tinha especial. E dentro da religião católica foi que eu consegui entender que o que estava bloqueando era a religiosidade. Pois, Mesmo assim eu continuei. Aí começou a vir os conflitos e tal, eu aprendendo a Bíblia, as histórias mal contadas, eu querendo questionar e não podia. pois. Aí eu decidi estudar por mim mesmo. Dentro da religião, fui pro terreiro de Umbanda. Fui para lá aprender. Eu estava na religião católica frequentando um terreiro. Aí eu procurei saber o que que o pai de santo utilizava para fazer os ritual dele e tal. Peguei amizade com o pai de santo. Aí ele me mostrou uma Bíblia. Eu quis abrir, ele não deixou e eu perguntei: que Bíblia é essa? Ele disse: a Bíblia que todo mundo usa, a Bíblia da Igreja Católica. Eu disse: aqui dentro do terreiro. É, é a única Bíblia. Peraí, é a mesma do cristão evangélico? Ele disse: dizem que não é, mas é. Ele falou Sim, que era. Aí foi que ele abriu para mim, deixou eu ver. Aí eu olhei ela, eu digo: olha mesmo, é a Bíblia católica, a mesma cristã. Fiquei lá, vários anos aprendendo e frequentando a igreja. Foi quando eu entrei em depressão, que meu pai faleceu. Então eu procurei buscar a fundo Deus. Eu fui para a religião evangélica. ok. E o rapaz que crescia comigo eu não vi mais. E fui para a evangélica, comecei a estudar, comecei a questionar. Está bem. Sendo que toda vez que tocava as músicas, o que eu via no terreiro, eu via dentro da igreja evangélica. Ok. As mulheres do terreiro que dançavam com a companhia de espíritos, Certo. eu observei, era a mesma coisa na igreja evangélica. Aí eu perguntei Uhum. pro pastor por que que aquilo acontecia. Ele dizia que eu estava endemoniado, que era para mim olhar para Deus e não olhar para o diabo. Aí tá, estudando lá, vem a história de Caim e Abel. Sim. A história de Caim e Abel que diz o seguinte:
o pastor falando. Deus, ele tinha acabado de fazer o mundo, criou Adão, depois criou Eva. Adão e Eva tiveram 2 filhos e eles tinham o costume de todo fim de colheita, de produção deles, né? Eles apresentar o resultado do trabalho deles para Deus abençoar. É Sim. quando vem a história que Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a de Abel. Então, a Caim se revolta, fica com ciúme e mata o próprio irmão. Aí o pastor, lendo aquilo para todo mundo, contou a história todinha, aí falou, e Caim matou Abel por ciúme. É quando Deus pergunta o que aconteceu, porque sentiu e ouviu o sangue de Abel clamando. Então ele marca a Caim, dá um sermão nele, marca ele, para que ninguém ferisse ele, e Caim foge Sim. para uma terra distante, onde se casa com uma mulher na terra de Nod, né? Que ele foge para a terra de Nod e se casa com uma mulher. Tem filhos e filhas e vive sua vida. Aí eu me levantei. Eu Pois. levantei a mão e disse, pastor. Aí ele disse, que foi? Aí eu disse, eu queria dar uma palavrinha com o senhor, perguntar uma coisa. Ele disse, pode vir, eu fui. Ele botou o microfone e disse, não, sem o microfone. Ele disse, não, com o microfone. Eu disse, não, sem o microfone. Aí, já que ele insistiu com o microfone, eu perguntei. Eu disse, pastor, me explique uma coisa, eu não estou entendendo. Eu era novo convertido. Ele disse, o mundo tinha acabado de começar. Tinha Adão e Eva que Deus criou. Tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel, foge, se casa com uma mulher, na terra de nós. De onde veio essa mulher? Caiu do céu. Sim. É coisa que ninguém questiona. Claro, isso e muita coisa, não Ninguém é? questiona. Claro. E eu questionei. Eu era um novo convertido, mas eu prestava atenção nas coisas. Aí Isso. ele não soube dar resposta, ficou me enrolando. Aí eu abri a Bíblia para ele, ele fugindo e eu continuei insistindo. Bem aqui está escrito que Caim fugiu para a terra de Nós e casou com uma mulher. Essa mulher vem da onde? Só o mundo acabou de começar. Ele desligou o microfone, mandou me retirar, falou que eu estava endemoniado. Eu saí, fui para outra. Então, vendo esse primeiro questionamento, eu fiz o quê? Eu fui atrás. Quando a Claro. gente quer saber se está sendo enganado, a gente vai atrás. Foi quando eu comecei a me questionar. Por que que eu estou dentro de uma igreja? O que que eu vim buscar? O que que eu tenho que fazer? Fui atrás. Quem escreveu a Bíblia? Exato. Descobri quem escreveu a Bíblia, uma delas, né? E procurei saber quantos anos essa Bíblia tinha. Aí eu descobri na época que a Bíblia tinha quase seus 2.000 anos. Ainda não tinha 2.000 anos, tinha quase. Agora ela já completou 2.000 anos. Aí eu disse, tá, 2.000 anos. O mundo tem o quê? Mais ou menos 10 milhões de anos, 5 milhões de anos. Qual foi o primeiro livro antes da Bíblia? Aí eu encontrei outra Bíblia, mais antigo. No caso, eu encontrei a Bíblia da Etiópia. E é proibida. Sim. Ela é da África, de dentro de onde começou a história, e ela é proibida. Ok. Aí eu disse, tá, bora encontrar essa Bíblia. Não achei na época, eu demorei 8 anos para encontrar essa Bíblia, porque foi o amigo de um patrão meu, vindo de Portugal, daí de Portugal, em férias. Tava lá na empresa, meu patrão com as brincadeiras dele, que ele é muito brincalhão. O... E ele falando que eu era religioso, que eu tava no mundo, que eu era doido e tal, não sei o quê. Aí o homem falou assim, lá onde eu moro a gente costuma ler a Bíblia da Etiópia. Essa Bíblia da Etiópia, ele disse que inclusive tá aqui, eu trouxe pro Brasil e tal. Eu quero Claro. até que tu veja, Ricardo, que era o meu patrão. Sim. Aí ele disse, não, dá pra isso aí, daí gosta de ler. Aí ele marcou um dia, levou, eu li um pedacinho, quando eu abri que eu li, já notei a diferença. Eu disse, olha, isso aqui não tem na do Brasil. Aí eu fui saber a data.
A nossa tem a tradicional João Ferreira de Almeida, tem 2000 anos, né? Sim. A Bíblia da Etiópia tem 5000 anos. Pois, É uma diferença. sim, sim, muito grande. Ah, muito grande. Eu digo, peraí, essa daqui tem alguma coisa. Aí fui na história de Caim e Abel. A Bíblia da Etiópia fala que deuses dois desceram de um local brilhante. Eu imaginava que era o Sol. Desceu de um local brilhante até a Terra e, após a Terra ser concluída, ele criou uma geração de humanos com uma finalidade, não diz qual é. Aí eu disse, já sei que aí tem dois deuses. Aí eu fui na minha tradicional e observei uma coisa. O que Deus falou quando criou o homem? Façamos a nossa imagem e semelhança. Eu digo, façamos. Se é um Deus só, então eu vou fazer ou eu farei. Aí Exato. façamos, tem mais de um aí. Aí eu acreditei na da Etiópia. Eu digo, peraí, a da Etiópia está mais correta. Aí eu continuei lendo e descobri na Bíblia da Etiópia que o Deus que fez o homem não estava sozinho. Tinha outros com ele, né? No caso, tinha mais de um. E tinha outras civilizações que já tinham sido criadas antes de Adão e Eva. Ok. É só que ela não conta que civilização é e quem criou. Continuei estudando e vi muita diferença. Aí eu quis saber mais a fundo, antes da Bíblia da Etiópia, qual Bíblia era. Aí eu descobri tanta coisa, eu descobri a Bíblia da Alemanha, 1716, não, 1715. Ela tem 7.000 anos. Aí eu descobri aí eu fui atrás da Torá, né? A Torá tem 8.000 anos. Sim, sim. Também fui ler a Torá, fui aprender um pouquinho do hebraico e vi coisa totalmente diferente. Também qual foi a outra? E mesmo Foi a origem de o livro todas de as Enoque Bíblias. também. O livro de Enoque também ensina É, muito. antes de eu chegar no livro de Enoque, eu procurei a origem de todos os livros. Ok. E qual foi o primeiro livro? Aí isso foi difícil. Aí eu fui para a internet. Na época ainda não tinha TikTok ainda. Tinha uma outra plataforma que virou TikTok agora, mais tarde. Aí eu não era dela ainda também não. Era muito novo e não sabia mexer nessas coisas. Então eu descobri o livro dos mortos do Antigo Egito. Aí eu soube que esse livro tem 15.000 anos. Eu digo, é aqui que está a verdade. Pois. Aí, estudando, descobri que desse livro saiu o livro de Enoque. E também eu cresci sabendo que o livro de Enoque não entrou na Bíblia. Aí eu descobri que estava sendo vendido, procurei saber se era original e ele é original. Comprei o livro de Enoque, fui estudar, aí ali eu comecei a encontrar a verdade. Ali eu comecei a ver que é porque aqui tá tendo festa por causa do jogo. E comecei a entender que tinha realmente vários deuses e que Javé está no livro de Enoque. Javé pegou Enoque e levou para conhecer o segredo da terra, Javé e um outro Deus. Porque no livro de Enoque fala que os anjos de Deus. Aí eu pensei, se é os anjos de Deus, então Javé é o quê? Aí eu peguei logo tudo isso daí, bora estudar, bora aprender. Foi quando eu sentei mesmo para estudar. Aí eu fui atrás. Trouxe o livro do Sumério, fui estudar Sumério, civilização antiga egípcia, livro de Enoque, livro. Acabaste A por Bíblia da sair, Etiópia, fui estudar. acabaste por sair da igreja evangélica Aí foi depois que da altura. eu ainda estava dentro da igreja, não saí não. Continuei na igreja. Continuei estudando. O que eu lia, eu comparava na igreja, aí não batia. Aí eu descobri que tem a linhagem de Adão e Eva, pela linhagem de Adão e Eva, aquelas pessoas que viveram muitos anos. Eu parei e pensei, se
antigamente as pessoas viviam 900 anos, 600, 500, por que que hoje não vive? Aí no livro do Sumério, no Sumério, diz que os seres lá de cima se relacionaram com as mulheres aqui embaixo, tiveram filhos híbridos. E na Bíblia conta isso. Aí eu digo, será que a Bíblia fala de Anunnaki? Eu já tinha ouvido falar muito de Anunnaki e não sabia o que era. Aí eu fui estudando mais e cheguei à conclusão que realmente fala de Anunnaki. Por quê? A Bíblia fala, tem duas vezes que tem o nome de Enlil nela, e o nome de Enki também tem, pelo menos uma vez. Então, Sérgio, E tu, em termos da criação da nossa raça humana, não é inteligente, tu estás dentro do conhecimento, és de acordo que chegaram esses seres, a quem hoje em dia conhecemos por Anunnaki, não é? Que também é um nome que define os que vieram do céu, não é? Os Anunnaki, é, e eles nos alteraram, não é? Mas já havia aqui uma raça, portanto, um hominídeo. no caso, quando eu descobri que era Anunnaki que a Bíblia estava falando, aí eu fui estudar sobre os Anunnaki, aí eu descobri que estava tudo alterado, aí eu tive que aprender a ler a Bíblia. Foi que eu parei e raciocinei. Se a Bíblia tem 2000 anos, então eu não posso ler ela como se fosse 2000 anos. Vou trazer essa linguagem para cá. Aí muito se questiona sobre a queda de Satanás, né? Sim, Aí eu sim. digo, mas qual é essa queda de Satanás, afinal de contas? Como é que se lê isso aqui? Aí eu peguei tipo aqui, ó. Eu peguei o Apocalipse, aí eu queria saber como é que era essa queda de Satanás, ó, porque lá em Apocalipse 12, versículo 7 e 8 fala da queda de Satanás. E quem tem Bíblia aí deve ter visto essa passagem que Jesus, né, da Bíblia fala, que é o que todo mundo quer, salvação. Então todo mundo procura essa salvação, o reino do céu. Mas ninguém encontra. O tempo passa, todo mundo morre, ninguém chega nesse céu porque ninguém vai dizer como é o céu. Aí eu entendi que o céu não era ali em cima, não. Eu fui trazer a linguagem para a atualidade. Eu disse, espera aí, bora ver onde é esse céu. Jesus falando, não procure, no caso o céu, esse lugar, ali nem lá. Ele está dentro de você. Então, o reino do céu está dentro de mim? Então, se ele está dentro de mim, ele está onde? Ou está no meu coração ou está na minha mente. Aí, a partir do momento que eu entendi que o inferno é tudo aquilo que eu trago de ruim para minha vida e faço dele um inferno, eu encontrei o céu. Aí, lendo em Apocalipse 12, 7, eu consegui traduzir. Onde era, ó? A tal batalha e quem caiu, ó. Sendo que tudo que o sistema passou para nós foi mentindo. Ou seja, eles entregaram anjos para nós e demônio. Mas não explicaram quem é anjo, quem é demônio, o que é anjo, o que é demônio. Para eu entender também, eu tive de saber ó, o que era anjo. Como lá atrás, no princípio, tinha seres aí que veio de algum outro lugar, interagiu com seres humanos que eu encontrei no Sumério, livro mais antigo que a Bíblia. Sim. E teve muita guerra, muita batalha, gente ficou rica e gente perdeu tudo. Então aí tem que ter um anjo e um demônio ajudando aí. Então eu fui atrás na história do rei Salomão e vi que tinha alguém ali prosperando ele, no caso. Os seres que ele aprisionou, ele via esses seres como um anjo, porque os seres ajudavam eles na grande batalha, ganhava, derrotava povos e cidades e nações, ele se tornava dono desse local e trazia para ele a riqueza. Então, para o rei Salomão, esses seres aí eram os anjos. Para aquele povo lá de trás que ia sendo prejudicado, eles viam esses mesmos seres como demônio, né? Aí eu quis saber quem é esse anjo, quem é esse demônio que a Igreja Católica entregou. E eu descobri nos livros antigos que a Terra tem 7 deuses,
7 anjos caídos, que são as consciências caídas, e tem 7 demônios, E não é? quem são esses anjos? Quem são essas consciências? Esses guardiões são como o sistema quer afastar o homem do Criador, Sim. ele camuflou esses anjos. Por quê? Nós estamos presos, né? Na terra, coberto por Sim. um firmamento. Nada passa para fora e nada entra. Esses anjos estão aqui dentro. Então, se tem 7 anjos, tem que ter os demônios. Eu procurei tanto esses demônios e não encontrei. Quando eu encontrei no livro de Enoque, que a terra é comandada por 7 anjos, que são 7 deuses, é uma família, são todos irmãos. Ok. E esses 7 anjos, eles são os 7 arcontes que comandam tudo aqui. Inclusive, foram os 7 arcontes que decidiram que Jesus seria o novo Filho de Deus, que antes de Jesus era outro, era Mitra. Olha, E esses sete arcontes serão filhos de Enlil e familiares de Enlil e de Enki. é, é o Eliu, Eliu, Enki, Aninosaki, que é Inanna, é a mesma, Irana, Anu, Anu, Irana. Anu, é, É. Anu, aí tem o chefe dos Igigis Os Igigis. e tem mais dois. Esses Igigis são a classe trabalhadora, não é? Desses seres. E tem mais dois irmãos. No caso, tem aí é, tem o Horus também que tá no meio, só que ele tá com outro nome. Sendo que o Isso. nome original a gente não pode chamar, porque destrói a vida da gente. E esses mesmos arcontes são os 7 demônios. E também os sete anjos e os deuses, tudo eles, não é? Tudo é o mesmo. Por quê? Aqui na Terra a gente está preso. Foi uma experiência que eles fizeram, não deu certo, aí criaram o firmamento, a cópia do firmamento do Criador, e a experiência não deu muito certo e prendeu tudo. Então, eles ficaram presos aqui, alguns conseguiram fugir, mas os 7 ficaram aqui. E outras raças também estão aqui. Sérgio, quer dizer que eles estão aqui há milhares e milhares de anos, não é? E eles já para os Sumérios, na Lemúria, para o rei Salomão, enfim, para toda a história, sempre se iam apresentando consoante aquilo que convinha a eles, não é? Hoje em dia apresentam-se como deuses dentro da Bíblia e anjos, não é? Eles interagiram com todos esses povos da antiguidade, os sumérios, os egípcios, todos. Cada época eles estavam lá. No caso, todos os 7, mais dois brigando o tempo todo. No caso, era Enlil, que é o Javé, e o Sim, Enki, sim, que é o criador da raça humana. Eles dois brigavam sempre. E a história do Antigo Testamento é baseada neles dois, o tempo todo. exatamente. E, e o sistema modificou isso daí. Botou Portanto, como se fosse isto vem uma de coisa encontro, divina, Deus. Sérgio, isto vem de encontro ao que a gente aprende aqui no podcast, que a religião nos limita com crenças limitantes. E para aquilo que eu vou-me apercebendo aqui, e quem nos assiste também, não é? Todas as semanas, é que toda a religião é um sistema de crenças para adorar um falso Deus e falsos É, deuses, pá, não é é? um falso Deus. Ó, para você entender sobre a queda, a gente cresceu sabendo que Eva foi tentada por uma serpente, não foi? Sim, Todo mundo acha que é uma cobra que andava e tal. O sistema enganou a gente cresceu acreditando nessa mentira e entrou para a Bíblia como uma linguagem antiga. A gente tem como descobrir, é só trazer a linguagem para os dias atuais. E descobre, ó. Apocalipse 12, versículos 7 e 8. 7, 8 e 9, ó. Vai descobrir a queda aí, ó. E houve batalha no céu. Houve batalha no céu. Jesus já disse: não procure lá, nem procure ali. O céu está dentro de você. Então, você está dentro de mim
e tá tendo uma batalha, tá tendo um conflito. Se tem um conflito, tem confusão. E onde é que eu posso fazer a confusão? Na minha mente. Tá tendo uma bagunça aqui dentro que alguém tá fazendo. E Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Todo mundo sabe que Miguel é Jesus. Sim. E Jesus é o mesmo Azazel, que é o príncipe do inferno, chefe dos demônios. Se ninguém está sabendo, agora vai saber agora. E quem tiver dúvida, é só procurar ó, no livro dos Sumérios, livro de Enoque, livro dos Antigos Mortos do Egito, tudo tem. O livro Perdido de En, que é o melhor livro para a pessoa descobrir as coisas. Ó, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Então, Miguel está batalhando contra o dragão. Quem é o dragão que Miguel batalhava? Miguel é Jesus. Se Miguel é Jesus, então é o cristianismo. Quem é esse dragão que ele está brigando? O sistema tem o dragão, falso profeta, dragão, falso profeta e dragão e a besta. O dragão, falso profeta e a besta. A besta é o sistema católico, falso profeta é o mesmo cristianismo, que é o Jesus, e o dragão é o judaísmo. Todo mundo sabe disso. Então tem que saber quem é esse que Miguel, que é o Jesus, está brigando. Quem é esse dragão? Miguel batalhava contra o dragão e seus anjos. Se o dragão é o judaísmo, Miguel é o Jesus, a gente tem que saber aonde foi que ele caiu. E batalhava contra os seus anjos, mas não prevaleceu nem mais em seu lugar, se achou no céu. Por quê? Não prevaleceu essa briga e não se achou o lugar deles no céu. Porque nos dias de hoje, ó, isso aí ele falou lá atrás que ia acontecer agora, nos dias de hoje, Sim. a verdade ia aparecer. E Exato. o judaísmo brigando com o cristianismo pela liderança, quem é Deus, o nome de Deus, que é Yahweh, Yahweh e tal, tem aquela confusão. E hoje, essa verdade apareceu, quer dizer, é a confusão aqui no céu, que é a cabeça de todo mundo, mas todo mundo está despertando. Não tem mais lugar para essa mentira na cabeça da gente. Sérgio, eu sei o que nós estamos aqui a falar. É compreensível para muitas pessoas, e até para mim, não é? Seja um choque muito grande, não é? E também não estamos aqui a querer convencer ninguém e a dizer que esta aqui é a verdade. Isto é o Sérgio que está a explicar o que aprendeu no seu entender. E sabemos que há muita gente que concorda, mas também sabemos que isto é uma coisa muito polémica de Jesus, não é? E toda esta história foi que ele é apresentado, e não estou a dizer que não seja, porque ele sempre nos foi apresentado como o nosso Salvador, não é? O perfeito que nos salvou, a quem nos devemos dirigir e tudo mais, não é? Eu quero fazer uma pergunta. Como é que tu vês o verdadeiro Deus? Como é que eu vejo Deus? O verdadeiro Deus, onde está? Verdadeiro Deus? Sim. Deus está dentro de nós. Ok. Está dentro de nós, por quê? Se no princípio Deus era o verbo. Se Deus era o verbo, ele é a palavra. Então, se ele é a palavra, e ele também diz que tudo que louve ao Senhor, que é Deus, ele está dentro de nós. Tudo que louva é o quê? Tudo que louva chama o nome dele. Ó. Quando a gente respira, ó, o nome dele não é Yahweh, YHWH. Então, quando a gente respira, a gente chama ele. Ó. Quando a gente puxa assim, ó, a gente está falando o nome dele. Yahweh. Aí, quando a gente puxa aí, ó, assim aí, Yahweh. É o nome dele. A gente está louvando o tempo todo. E se ele é a palavra, então é tudo aquilo que sai da boca da gente. Exato. Que entra através da nossa respiração. Nós somos uma centelha divina, que a gente é parte dele. Eu questiono sobre a criação dos primeiros momentos no universo, da criação dos seres, não é? Mesmo estes Anunnakis que estão-se a fazer passar por deuses, também tiveram que ter um criador que os criou, um Deus
um Deus superior, não é? Eu sei que está dentro de nós, que temos feito já a imagem e semelhança dele, também temos uma centelha divina. Mas eu pergunto se existe algum ser que tenha criado toda a existência do universo. A criatura que é o centro do universo, Sim, criou tudo ó, o que existe no universo. o universo, nosso mundo, ele tem uma energia que todo mundo xinga pensando que é o diabo, Satanás, e não é. Ó, se vocês observar, digamos a maçonaria é para se chegar ao topo, que é representado pela nossa pineal, que é a iluminação, eles passam por degraus, subindo, e cada degrau tem um nome e uma numeração, e são graus. Então, o maçom, quando ele chega na metade do caminho, ele é visto como o diabo. Por quê? Tem muito maçom que me segue. E eles perguntam, como é que tu sabe disso? Que meu patrão é maçom. Então, quando chega na metade do caminho, ele é visto como o diabo. Por quê? Porque ali ele já está com uma sabedoria imensa. Quase ninguém segura ele. Para quase tudo ele tem uma explicação e dá um jeito e se sai do prejuízo. Então, à medida que ele vai subindo, ele vai trocando de nome. Quando ele chega no topo, ele é visto como Lúcifer. Por quê? Se torna o ser mais inteligente. Lúcifer é a sabedoria. E entrou para a Bíblia como um erro. Na tradução de João Ferreira de Almeida, não, na tradução de Martinho Lutero. Porque Martinho Lutero, ele precisava o quê? Criar inferno, criar um diabo para aprisionar o ser humano na época da Inquisição. Sim. Porque o Império Romano tinha caído e o imperador da época, o Constantino, ele precisava levantar aquele reinado dele. Sim. Então, com a criação da Bíblia, a religião que ele criou e tal, na tradução, Lutero vai e faz um erro. Ele acrescenta e tira palavras. Na parte em que o profeta, ele está elogiando o rei Nabucodonosor, ele faz um erro ali. Ele faz uma comparação do rei Nabucodonosor com a estrela Vênus, erra na tradução e fica por isso mesmo. Aí ele teve de camuflar isso daí. Como? Todo mundo sabe que Vênus, ele é a estrela d'alva. No elogio, o profeta está elogiando o rei Nabucodonosor como Lúcifer, a estrela d'alva, a estrela da manhã, portadora da luz. Por que ela é portadora da luz? O pessoal pensa que portador da luz é aquele que traz a luz sem uma explicação, só é aquele que traz a luz. Mas eles não vão buscar essa explicação. Que luz é essa? Eles pensam que é uma luz divina, que está na escuridão e tudo, mas não é. Vênus é portador da luz, porque quando Vênus está lá em cima, ao amanhecer, ela desce. Quando ela desce, logo atrás do Sol aparece. Então ela está trazendo o Sol. Ok. Então o profeta elogiou o rei Nabucodonosor como se fosse a estrela, Vênus, que era a estrela mais, como é que se diz? Mais, não é egoísta, não é. Ô, rapaz, quando a pessoa é muito bonita, ela se acha demais. Sim, estou entendendo. Vaidosa. Mais vaidosa. A estrela mais vaidosa, né? E esse erro ficou aí. Sendo que Lúcifer também, lá naquele tempo, era visto como Deus, que a Igreja Católica tem o Deus Lúcifer. Tem uma imagem, que é um santo Lúcifer, a Igreja Católica tem. Só que com o erro, eles apagaram tudo, esconderam tudo. E se as pessoas deram um Google, bota no Google aí, ó, Santo Lúcifer, aparece o Santo Lúcifer. A Igreja Católica tirou tudo de circulação
para sustentar a mentira de que Lúcifer era o diabo. E, e no caso, ele. Aqui mesmo, tem a igreja, no meu bairro. É a Igreja Católica Seminarista de não sei o que, Celestial, quadrangular, Então, do diz uma Santo coisa. Lúcifer. Então seria Lúcifer. E ela tá. Seria Lúcifer também um desses seres Anunnakis? Não. Lúcifer, ele é um deus grego, porque o Lúcifer vem de fósforos. Fósforos, assim como o, o povo grego adorava Zeus como um deus, eles adoravam também fósforos, que mais tarde se tornou Lúcifer. E Ok. Zeus se tornou Eros. Então vem só mudando de nome. Sérgio, uma coisa. Há pouco estávamos a falar da criação. Eu gostava de perguntar onde se encontras evidência da raça reptiliana nos livros que estudaste. Os livros que eu estudo que eu encontro a raça reptiliana é o livro de Enoque, o livro de. O livro dos Sumérios fala dos Anunnaki. A nossa Bíblia fala, mas está camuflada. Tem que saber quem é Anunnaki aí, quem não é. No Ok. caso, Anunnaki, ó. Quem é Anunnaki na Bíblia é Sete, Lameque, Belial. Belial, inclusive, ele é uma entidade Anunnaki e ele combate o Javé, que é o Enlil. E no caso ele combate o Javé na passagem dos. Deixa eu ver. É antes de Sodoma e Gomorra, antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Que Javé, inclusive, está usando o nome de Satanás nessa época. Belial, Sete, Lameque, Matusalém, Enoque é filho de Anunnaki. Nasceu na Terra, é um Anunnaki também. E Moisés é neto de Anunnaki. Essa destruição de Sodoma e Gomorra foi um ataque com armas nucleares ou com tecnologia que eles tinham. Por que é que eles fizeram isso? Sim, porque a Sodoma e Gomorra, ela era num local de vulcões. Tem muito vulcão, uma área vulcânica, montanhosa, e Enlil estava tomando aquela área, no caso de Belial. Era uma área dominada por Belial e Enlil tomou. Só que Enki, circulando pela terra, na Bíblia fala que quando os filhos de Jó, né, se apresentaram a Deus e tal, para pedir orientação e adorar ele também, na Bíblia fala. E quando os filhos de Jó foi se apresentar a Deus, no meio deles vem quem? Satanás. Para nós entrou assim. E Deus pergunta, de onde tu vem, Satanás? Eles de rodear a terra. Só que o povo não sabe que Satanás é um título. Por que um título? Nós, a Terra está num sistema aí que hoje descobriu que é sistema Terra. Mas no cosmos, como se fosse o sistema solar, a gente está dentro de um reino. Qual é esse reino? Deixa eu ver se eu faço aqui para vocês. A gente está dentro de um reino. Então, ó, Sol, Terra, outra aqui. Ó, a gente está dentro de um reino. Tem gente que não sabe disso aí, ó. Digamos que ele perguntou, Deus perguntou, de onde tu vem, Satanás? Satanás falou, de rodear a terra. Mas o que as pessoas não sabem é que Satanás é um título. Por que que é um título? No cosmos, Satanás tem a fama de engolir as almas. Porque quando a gente desencarna,
O espírito que andou, que tem um pacto com Javé, primeiro vai para Saturno, de Saturno vai para Nibiru. É transportado lá para a sua destruição. Ó, Sim. o sistema, aqui, digamos que aqui, ó, é o Sol, aqui é a Lua e os outros planetas aqui. Por fora tá Saturno. Saturno circula ao redor deles todos, ó. Então, aqui é a área de Saturno, ou seja, o reino de Saturno. E Saturno é o engolidor de alma, de espírito. Então, o Enlil estava chamando o Enki de Satanás. Sendo que Satanás é o próprio Enlil. É o nome dele, mas tinha aquela discussão que Enlil queria tudo para ele e Enki também. Então, Enki chamava Enlil de Satanás e Enlil chamava Enki também do mesmo nome. Mas o nome é do Enlil. E Enlil perguntou para Enki, de onde é que tu vem? Ele falou, de Rudiaterra. Mas por que que ele usou esse nome? Enlil tem, né, tanta raiva e inveja do próprio irmão, que ele naquela época ele não aguentava chamar o nome do irmão dele. E chamou ele por nome de Satanás. Aí começou aquela briga deles dois ali de domínio por aquele local, porque Enki é o nosso criador, Enki teve a permissão do cosmo, da energia suprema, de Lúcifer, para criar a raça humana. E Enki cria, Enlil não cria. Ou seja, o Enki cria e o Javé não tem esse poder. Mas ele queria o povo para ele ali. Ele não tinha filhos ainda. Então, com raiva, muita ira, que o Deus da Bíblia é o Enlil, ele é o Javé, ele se ira. Ele detonou 5 bombas atômicas entre Sodoma e Gomorra, fazendo os vulcões entrar em erupção. Ok. E todo mundo sabe que a larva vulcânica tem um plasma, mas o produto que tinha nessas bombas que ninguém conhece causou o quê? Uma petrificação em tudo ali à volta. Tanto queimou, destruiu o chão. Nesse local não nasce árvore, não tem verde. O local tá lá, não nasce nada nele. E Sérgio, diz-me uma soterrou coisa. tudo. Os Sim. vulcões soterraram tudo. Tu tens evidências na Bíblia da existência de seres gigantes, dos tais nefilins, dos semideuses, não é? É, os nefilins, os deuses gigantes, a Bíblia fala que os filhos que os anjos, os filhos de Deus, desceram à terra para se relacionar com as filhas dos homens, não foi? Porque muitos não sabem que o que são os filhos de Deus, que na verdade são os agigis. Por quê? Na época que Enki, Nibiru é um planeta nave, Nibiru é um planeta de metal e ele fazia a proteção do cosmos, ou seja, a proteção bem distante da Terra, porque lá tem o conflito deles de demarcação de território. Nibiru fazia a proteção de Anu, que Anu tem o território dele. Então Nibiru foi atingido. Aí Nibiru entra por um processo de evacuação da nave, mas alguns ficam dentro, ou seja, milhões de anjos ficam dentro, Anunnaki. E Nibiru também tinha outras raças dentro dela. E eles precisavam de conserto para essa nave. Então, lá nesse mesmo tempo em que Nibiru é atingida, houve uma traição da rainha com um dos chefes de guarda, no caso Anu, que hoje comanda Nibiru. Teve uma traição, então ali o que a rainha trai o rei com esse chefe da guarda, o rei descobre, entra numa batalha com Anu e pela lei deles, quem vence a batalha tem direito de decidir o destino do outro. Então Anu ganhou, que é pai do Enki, pai do Enlil, e exilou Anu. É quando Anu desce para cá, para a Terra. E, no caso, já havia nascido, já existia o Enki, já existia Enlil, Anunnaki, sempre dessas traições que foram Exato. descobertas depois. E
Como saber disso? Os Anunnaki não viveram no meio dos homens? Eles escreveram tudo em pedras, papiro, nas Sim, paredes das pirâmides, as tábuas de Tote conta, as sim, pedras sumérias. exatamente. Então, Anu é exilado, sai de Nibiru, encontra a Terra, acha o ouro e ele pretende voltar. Então, a única forma dele voltar é levando a boa notícia. Ele volta lá para cima e entrega a boa notícia de que ele encontrou o ouro. O atual rei decide mandar o filho dele aqui para a Terra. Isso se passando, não, digamos assim, brigou hoje e amanhã, brigou hoje, saiu de Nibiru, encontrou a Terra, amanhã voltou. Não. O rei lá, o Enki, no caso o Anu, ele já tinha o Enki, porque o Enki é o mais velho, filho mais velho, e é filho do Anu com uma concubina, Sim, é antes bastante. de Anu se tornar rei. Então, quando Anu se torna rei, ele tem o Enlil, o outro filho. E no caso, o Enki é gêmeo com a Ninosaki. Já tinha eles dois. Isso no decorrer do tempo, tudo acontecendo. E o antigo rei exilado veio para a Terra, encontrou a Terra. Passou muito tempo, ele retorna. Aí, chegando lá, já encontra o novo filho, que é o Enlil, que é o príncipe. Ele entrega a notícia e tal. Sim. Aí o rei Anu decide mandar os filhos dele para cá, para catalogar esse ouro, minerar e levar de volta. Então, no caso desse Enki, uma frota de Anunnaki criado por ele. Só que antes dele descer, ele manda 200 Anunnakis criados por ele para cá, porque o Enki ele é criador de civilização, ele é um geneticista. Ele desce para cá, fica no local lá em cima e manda 200 Anunnakis criados para cá para a Terra, para procurar esse ouro. Só que ele não se prepara para a atmosfera da Terra, não se protege. A atmosfera da Terra é diferente da atmosfera de Nibiru. Ele desce, passa 200 anos, esse primeiro grupo não volta. Isso aconteceu há 4.500 anos atrás, antes de Cristo. Vocês encontram nos livros dos Sumérios, essa história aí, no livro de Enoque, vocês também acham. Então, eles não retornam. Enki manda o segundo grupo. Acontece a mesma coisa, não volta. Manda o terceiro grupo, também não volta. No quarto grupo, ele desce com o grupo final dos Agigi, mas ele se protege. Ó. Por isso que na história dos Antigos Egito tem aqueles faraó com uma tábua quadrada aqui no peito. É uma Sim. placa dimensional. Foi as placas que Enki usou para se proteger, criar um campo de força ao redor dele, descer aqui na Terra sem se prejudicar. Então ele descobre que essas raças que ele mandou na frente, os Anunnaki, criado por ele, perderam a vida e estavam reencarnando na forma de um animal primitivo, ou seja, um animal antes do homem de Neandertal. Sim. Que é Tuxê? Então, os Agigi, Tuxê. Ok. Foram esses depois que. Os Agigi são Anunnaki, Tuxê. Exatamente. Então, eles Diz-me estavam uma coisa. reencarnando Sérgio, em homens primitivos, né? Oi? Sérgio, diz-me uma coisa. Como é que nessa história toda aparecem os arcontes e os reptilianos? Como é que eles entram nessa Então, história? então, ó, os Anunnaki são arcontes, Ok. eles são querubim. Os Anunnaki são querubim, eles são arcontes. Então é a família Anunnaki que desce para cá. Ou Sim. seja, desce Enki, Anunnaki na frente e mais 200 Agigis, com um dos chefes. Então já tem três aí, ó. Ok. Enki, Anunnaki e o chefe dos Agigis. Já tem três. Aí desce aqui para baixo, descobre que os primeiros que vieram estavam desencarnando e reencarnando em corpos humanos. Aí tá, ele encontra o ouro, começa a minerar, passa 200 anos minerando, é quando Enlil desce. Desce Enlil e desce Anu, o pai. Aí, mais atrás, vem mais dois irmãos, que é ocultado o nome deles aí na Bíblia. Ok. Aí formando 7. E
Anu passa a direção do trabalho para Enlil. E Enki fica encarregado de receber o ouro, mas ele tem que voltar lá para cima. É quando ocorre uma discussão entre os trabalhadores que Enki trouxe, que resolve não trabalhar mais. Aí eles precisam criar Pois. trabalhadores e são os arcontes. Essa família aí que eu tô falando. São Sim. eles. Ó, Olha, Sérgio, no meio dessa família, que muitos não sabem, no meio dessa família, ó, deram o nome aportuguesado pra gente. Deram Rafael, Miguel, não foi? Osiel, Samael e tem Raquel. Raquel não é o nome da mulher? É o nome do demônio. assim. Então, essa família aí, ó. Ok. Repara que tem, no caso, ela tem 2 mulheres e 5 homens. É, Então, uma das mulheres é a Raquel, a outra é a Ninosaki. Então, eles mesmos são os querubim, ok. os anjos de Deus, Olha, os Sérgio, arcontes. Sérgio, há pouco disseste que a certa altura eles chegaram e depois houve uma barreira que foi criada, um firmamento, que os aprisionou aqui. Isso quer dizer que eles hoje em dia ainda estão aqui no sistema da Terra. Então, Onde é que eles estão? os Anunnaki, eles estão dentro da Terra e em cima da Terra. Ó, os Anunnaki, não tá só os Anunnaki, tem várias raças aqui, ó. Quando desceram para cá, os Anunnaki, dentro de Nibiru, veio 49 raças. Dessas 49 raças que desceram junto com os Anunnaki, descobriram o ouro, saíram minerando e tal, as outras raças que estavam lá também vieram para cá buscar alguma coisa aqui. Ou seja, várias outras raças estavam trabalhando também aqui. Enquanto o Enki criou Adão e Eva, as outras raças observaram a criação e foram criar também. Por isso que tem essa mistura, né? De Sim, sim. moreno, branco, louro, Isso daí, pessoa do olho puxado. E com o passar do tempo, eles tiveram de se separar, sair daqui de cima. Por quê? Com o andamento da história, e eles tiveram que se adaptar à Terra, eles criaram dentro da Terra cidades. sim, cidades Antes subterrâneas. dessas cidades descer para dentro da Terra, criaram uma em cima, tecnológica, no caso Ok. a Tartária. Tartária era a cidade criada por pessoas que conviveram com os Anunnaki e pelos Anunnaki. Em Tartária tinha gigante, não eram os Nefilim, já eram outra raça de gigante. Mas Tartária tinha gigante, tinha Anunnaki. E com o passar do tempo que Tartária foi destruída, quando descobriram aí que a energia que vem, né, do plano espiritual, poderia gerar lucro e destrói em Tartária, e através dessa energia também poderia gerar o combustível, Sim, e eles tinham encontrado petróleo recentemente. foi. Então, o que que era mais vantajoso? Destruir Tartária e a coleta de energia para transformar em combustível e segurar o petróleo, criando usinas e botando pessoas para trabalhar. Então, destrói Tartária, constrói cidades subterrâneas, os Anunnaki passam para as cidades subterrâneas e aqui em cima fica só os Anunnakis que são mais semelhantes a seres humanos, ou seja, os descendentes do Anunnaki, Claro. que através desses descendentes é que surgiu vários reinados por aí, porque ó, os Anunnaki são dominadores da Terra com outras raças. Não é só eles que comandam, não. Tem outra raça que também manda. Sim, Tem sim. 4 raças que mandam aqui. São os Anunnaki, os reptilianos. Anunnaki e reptilianos são uma mistura. Porque Anu, ele é um querubim. Ele é um querubim e ele é casado com um dragão, que é a mãe de Javé. Então, através de Javé, ou da mãe de Javé, que é a mesma mãe do Enki, não é a mãe do Enki, é a mãe de Javé, que é um dragão, então dela já vem a linhagem reptiliana. E a mãe do Enki também é um dragão. E passa o sangue do dragão para o Anunnaki Enki.
que é um réptil, um querubim em forma de réptil. Sérgio, Então tem o reptiliano, o draconiano, Sérgio, que está dominando estamos aqui. com uma Oi? hora, tinhas dito, estavas com um bocadinho de tempo, não é? Consegues dar um bocadinho, mas podemos ficar mais um pouco? Ou temos que. É que estamos a bater uma hora de live e tinhas pedido uma hora, estou a apontar se podemos ficar um Bom, bocadinho. uhum. É que Mais um pouquinho. eu queria te perguntar, no teu entender, como vês a reencarnação? A vida após a morte, o que nos acontece e a reencarnação. Como te explicas? A reencarnação. A reencarnação é um processo natural do Anunnaki. Como no começo, aqueles seres que mandou para cá perderam o corpo deles, físico, de origem da terra deles, estavam reencarnando em corpos de humano, é um processo natural deles. Eles já têm isso daí e foi passado para nós. Quando o Enki cria o ser humano, ele bota 7 fitas de DNA no ser humano e o Javé descobre que o ser humano poderia ser mais evoluído que eles, que o próprio Anunnaki. Então ele decide que tem que eliminar. Briga com o irmão, com o Enki, para acabar com a raça humana, e Enki não acaba. Enki somente desliga 10 fitas do DNA. Então deixa só 2, em Adão e Eva, no caso, as 2 fitas de sobrevivência que nós temos hoje. Com essas 2 fitas de sobrevivência, a gente consegue reavivar através dela as outras 10, como orando, jejuando, mas não é o jejum da igreja, é outro tipo de jejum. Meditando, praticando a bondade, o perdão, em agradecimento. Isso aí tudo é lei física do reino Anunnaki. Nós somos filhos deles. Ok. Então, com o decorrer da história, que é o pai da gente, né? Criou a gente. Ele é morto por Enlil. Ele sai da Terra, porque o Anunnaki, ele morre aqui, agora, reencarna lá fora. No caso, filho de Anunnaki, quando morre aqui, reencarna aqui. Ok. O Anunnaki, se morrer aqui, ele reencarna lá fora. Observe que os Agigir desceram, Sim, perderam sim. a vida e reencarnaram em corpos humanos. O Ok. Enki perde a vida várias vezes. Enlil mata ele várias vezes. E ele sempre sai e retorna. Ó, Ok. Enlil matou ele na época do Jardim do Éden. Enki morre aqui, reencarna lá fora e retorna como o quê? Um deus grego. Ele retornou como deus grego. E viveu lá por Atenas. E até ela ser soterrada, não, submersa. Olha, E Sérgio, qual é a pode tua falar. visão sobre, agora vamos falar um pouco agora sobre o possível futuro do que está nos livros, não é? Do Apocalipse, destes tempos finais, ou dos tempos da Revelação, não é? Como é que tu vês o futuro, para aquilo que tu vês nos livros, o que é que achas que poderá acontecer? Poderá acontecer? Olha, se não, vai acontecer. Uhum. No tempo passado, com a Revolução da Europa, já existia uma adoração lá atrás a um deus, vários deuses. E eles precisaram mudar. Para quê? Para fortalecer o Império, no caso, o Império Romano, criaram o cristianismo. Tiraram a antiga religião deles lá e botaram o cristianismo, criaram vários deuses aí e concentraram tudo em um só. Então foi concentrado no deus Zeus. Mais tarde trocou esse deus Zeus pelo deus Mitra e futuramente foi trocado o Jesus. O que o povo não sabe é que agora, no final dos tempos, novamente vai ser trocado. Ó. O que o povo não está sabendo. Muitos sabem, outros não. Jesus é um Deus solar. Ele não existe. Foi criado. Por que ele é um Deus solar? O sistema segue o calendário solar, onde tem 12 planetas, referente a 12 zodíacos,
O Sol é o grande rei central, representado por Jesus agora, né? Antes não era Jesus, era o deus Mitra. Por isso que eles têm aquele negócio assim na imagem, aquele negócio amarelo na cabeça, brilhando, representa o Sol, que ele é um deus Sol, um deus solar. Então, antes de Jesus, era o deus Mitra. O que o povo não sabe é que antes de Mitra, era Zeus, que era filho de Deus. Então, eles têm um tempo de reinar e têm um tempo de sair do reinado, ó. Após o reinado de Zeus, entra o deus Mitra, que fica quase 2.000 anos. Ele não chegou a fazer 2.000 anos, não. Porque precisou ser mudar o sistema lá de moeda, mudar muita coisa, a lei e tal. E como existia uma outra lei, uma outra dinarquia, digamos assim, muda tudo. É aí que então é criada a Bíblia, uma nova Bíblia, que é essa que nós usamos hoje, e cria-se histórias falsas, em cima da história real que é ocultada. Ou seja, precisamos botar o Antigo Testamento. Aí o que eles fazem? Como antes de Jesus era Zeus, e quando era Zeus era de Aquário. Nós estamos em quê? Peixes, né? Então antes era de Aquário. Em Aquário era um outro sistema. Aí cria a Bíblia com o Antigo Testamento, criou Moisés, ditador de leis. Moisés não existiu. Sabe-se que naquela época do Antigo Egito, o povo já ia para o deserto fazer adoração contra a vontade do faraó, mas ia fazer seu sacrifício, ou seja, entregar seu próprio filho, queimar seus filhos, tirar o sangue e entregar para Enlil, o Satanás. Então eles têm que mudar essa lei, cria a Bíblia, o Antigo Testamento, e cria um Moisés, o ditador de leis, porque Moisés, ele não existe, não existiu, ele é apenas um legislador da época. Então Moisés, o que representa Moisés quando ele sobe no monte, que ele desce e vê o povo adorando o bezerro de ouro? Ali significa que Moisés está no monte, recebe as tábuas, com os 10 mandamentos, desce do monte e encontra o povo adorando o bezerro de ouro. Isso quer dizer que a era de Moisés acabou. A era dele, Aquário, passou. Aí está entrando o quê? A era de Touro, né? Então foi trocado já de leis, aí, de regras. Entra a era de Touro. Seguido da era de Touro vem Peixes. Então precisa trocar o Deus. E nós estamos, no caso, na era de Peixes, estamos no Deus solar, Jesus. Tudo de Jesus é simbolizado com peixes. Aí na Bíblia também entra isso, ó. Sim, A sim. multiplicação dos peixes, Jesus alimentando o povo com peixe. E tu acreditas que agora vai mudar agora? Aham, também. E Mas olha, tudo em relação para fazer a essa peixe. mudança, para fazer Então, essa onde eu quero mudança, chegar? para fazer essa mudança, Onde eu quero chegar? Zete, não é? Aonde eu quero chegar é que agora a época de Jesus também acabou. O que muitos não sabem é que como o tempo é curto, eu não vou chegar lá nesse versículo e eu vou falar daqui, quem é religioso aí deve saber que Jesus, ele fala numa das passagens bíblicas que ele vai ficar com o povo até o final do mundo. Só que essa palavra mundo foi mudada, é final de era, foi mudada de propósito. Por quê? A era está acabando. E o que muitos não sabem é que Jesus, ele é um Deus solar e ele foi escolhido pelos arcontes. Os arcontes do plano invisível, que são os 7 querubins, os 7 Anunnaki, tem contato com o ser humano aqui. E aqui em cima tem também os arcontes, que são o quê? São juízes, delegados, presidentes, prefeitos. Eles decidem a troca. Então, lá atrás, no ano 350 depois de Cristo, quem reinava como filho de Deus era Mitra. Ele era filho de Deus.
O livro A História do Cristianismo conta tudo isso. Ok. Como Mitra era que reinava e o Império Europeu de Roma estava um colapso, precisava reerguer. E Constantino ordena o concílio, que acontece lá o concílio de Hipona, onde por votação é decidida a canonização de Jesus, só que não foi aceito logo de cara. Por quê? Tinha muito cristão romano que não aceitou, porque Mitra era o Deus da verdade, da justiça e da luz. Ele era o caminho, a verdade e a luz do mundo. Aí entra Jesus, né? Que é o caminho, a verdade e a vida, uma coisa assim. Porque eu não sou religioso, né? Então, para mim, não importa se ele é caminho, a luz, a verdade e tal. Então entra Jesus, que é praticamente o mesmo segmento de Mitra, só que um outro nome. E não é aceito totalmente. Aí tem muita briga, conflito, quase guerras, muita morte. A Igreja Católica passa a perseguir os cristãos, que ainda não eram cristãos, eles eram de Mitra, né? E Constantino é a luz do mundo. E Constantino decide fazer novamente o concílio para definir se Jesus entra ou não como filho de Deus. E ele cria o concílio de Cartago. Primeiro foi o de Hipona, quando decidiram entre se voltava Zeus ou entrava Jesus, aí escolheram Jesus. E em 260, após o primeiro concílio, é feito o segundo, o concílio de Cartago, quando finalmente Jesus é escolhido como o novo Filho de Deus. E entra para a Bíblia que ele vai ficar com a gente até o fim do mundo, que é fim de era. Trocaram de propósito. Ou seja, estamos na era de Aquário, finalzinho. A inversão magnética está começando aí para finalizar essa nossa história aqui. E é realizado um novo concílio. Que é o quê? Agenda 2030, que o povo fica doido para saber. O que é a Agenda 2030? O que vai acontecer? É agora, ó, final de era. Claro. O nosso final de ciclo. O Deixa-me só que aqui acontece na agenda? Sérgio, deixa-me só aqui interromper, eu costumo fazer sempre isto. Quero agradecer a todos que estão a ver a live hoje, que pela primeira vez aqui no podcast, eu vi aqui uma pergunta a dizer que estas lives deviam estar gravadas, não é? Elas são todas gravadas e são colocadas no YouTube. Para quem quiser ver esta live depois completa, vai ficar no YouTube e também no Spotify para ouvir em áudio, não é? E também estão os outros podcasts todos, que hoje é o número 35, não é? Já tivemos vários convidados aqui na minha live a falar destes temas e de outros, e eu convido a todos que gostarem do trabalho que eu faço aqui, que me sigam no YouTube, aqui no TikTok, onde as lives são em direto, e também no Spotify, não podem ouvir os áudios, não é? Sérgio, então tu, sobre a Agenda 2030, é um plano elaborado para eles para criar um novo reset, não é? Para mudar as coisas para uma nova era. Não. Não? A Agenda 2030 não é um novo reset. O reset, ele acontece como? Quando o ser humano está num grau de evolução muito grande, no caso. Já teve vários resets, é quando o ser humano evolui demais, ele começa a descobrir a verdade, porque o Deus, Javé, ele tem uma verdade, e quando o ser humano descobre, ele acelera o reset, como? Trazendo o Nibiru para cá e provoca cataclismas aqui na Terra. Só que o que as pessoas não sabem, que a Agenda 2030 não é do reset, não tem relação com o reset. O reset vai acontecer, mas é um pouco mais para frente. O que eles não sabem da Agenda 2030 é que já foi realizado um novo concílio secreto. Ou seja, só para finalizar, vou deixar aqui. O Papa Francisco se reuniu com o chefe do Islã e o chefe do judaísmo para decidir quem vai ser o novo Filho de Deus. E foi decidido já, foi decidido e não se sabe quem é. Se é o Alá. Eles precisam de um Deus tirano para fazer a mesma coisa que fizeram lá no Para criar o mesmo, não é? Claro, através do mesmo. 6, 7. Botaram para decidir entre o Alá e
Javé, o próprio Javé. Por que Alá e Javé? Javé, na Bíblia, no Antigo Testamento, ele destrói família, manda Moisés destruir família, invadir cidades, matar pai e mãe de jovens, violentar meninas novas e entregar para os soldados, não manda? Então ele é um Deus tirano, carrasco. E Alá, porque Alá mata em nome de Deus. O povo de Alá mata em nome de Deus. Com o que eles estão fazendo agora, que foi a reunião secreta, um novo concílio, votaram, já decidiram que Jesus não vai ser mais filho de Deus, vão botar um novo filho de Deus. Ou seja, ou é Javé ou é Alá, que foi escolhido, não se sabe qual é dos dois. Vai entrar uma nova moeda, uma nova religião, o cristianismo acaba, eles estão acabando com o cristianismo. Exato. A sede deles sai Sérgio, de Roma, Sérgio, vai para Dubai. Sérgio, nisso estás Então a eles dizer, precisam de um Deus que nisso estás a persegue. notar, existe o arrebatamento, não é? E os que terão a marca da besta, como se diz, não é? Serão aqueles que terão a marca da besta, os que aceitam esse caminho da Agenda 2030, e os que serão arrebatados serão os que serão contra e que não vão negar a Jesus, ou como é que tu vês isso? Ó, arrebatamento, o que é um arrebatamento? O arrebatamento já aconteceu, que é quando? Quando o Messias, o verdadeiro Messias, tem dois aí, ó. Tem o Messias, que esconderam a história, e tem Jesus, que é o nome falso que botaram, é o filho de Enlil. Então, quando o Messias vai para a cruz e ele fala, está consumado, ele arrebata todo mundo. Por quê? Ele diz também, antes de ir para a cruz, que Deus não habita em casa de pedra feita pela mão do homem. Deus não está lá, Deus está dentro de nós. Que o reino do céu está dentro de nós. Nós somos centelha divina, somos fractal do Criador, parte dele. Então, se Deus está dentro de nós, ele não está na igreja. Quando Jesus vai para a cruz, antes de ir, ele fala para Pedro que ele edificaria a igreja dele em Pedro, sendo que ele é o cabeça da própria igreja. Então ele está dizendo o quê? A igreja não é o templo de pedra. Ele destruiu o templo de pedra e fez a morada na gente. Como que ele edificou a igreja em Pedro? Ele botou os sentimentos, os ensinamentos no coração dos apóstolos. E no nosso também. E ele está dizendo que ele é a igreja, ou seja, o corpo dele é a igreja, e ele é o cabeça da igreja. Então a igreja é ele. E quando essa igreja vai para a cruz, o Messias, e morre, ele é arrebatado. Então ele arrebatou a igreja e arrebata nós tudinho, junto, porque ele batiza todo mundo junto. Então nós já somos arrebatados e a gente perde esse arrebatamento quando vai para a religião. E a marca da besta é o quê? É o entendimento. Porque o sistema botou na mente de todo mundo que Jesus, esse Jesus aí falsificado, é o filho verdadeiro do Criador e não é ele. Então faz todo mundo de besta, botando todo mundo indo para a igreja. Então isso aí é a marca da besta. E o arrebatamento já aconteceu. A gente perde quando vai para a religião. Porque quando a gente desencarna, o certo, quem não está em religião, aquele que está orando em casa, porque quando Jesus diz no Mateus 6, versículo 6, ele fala: quando orares a teu pai, não entre na porta larga, entre na porta estreita, tranque a porta do seu quarto e em secreto ore a teu pai. Teu pai que está em secreto e que vê tudo, te recompensa publicamente. Ele está mandando tu ir para o teu quarto, orar em secreto, ou seja, trancar a porta. É o quê? No teu pensamento. Ora em teu pensamento, teu pai escuta, te entrega aquilo que tu quer. E todo mundo vê que tu está sendo abençoado, tu não está dentro de uma igreja. Então, Olha, quando a gente deixa de fazer isso e vai para a igreja, a gente perde o arrebatamento. Sérgio, diz uma coisa. Como é que tu vês então a Bíblia, o que está lá escrito sobre o Apocalipse, não é? E estas coisas estão a acontecer, não é? Parece que eles as preveram. Não será que são eles que escreveram aqueles acontecimentos no livro e eles próprios vão fazer acontecer, não é? Programando os acontecimentos. O anticristo, não é? Os sinais, as pragas, tudo isso, não é? Os selos, não é? São eles todos que criam essas coisas. Eles escrevem um livro para depois cumprir o roteiro, ou não?
É uma agenda. É uma agenda, porque anticristo, o que é anticristo? Tudo aquilo que é contra, porque anti é alguma coisa que é contra. No caso, eu sou um anticristo, a pessoa que não aceita ele é um anticristo. E é, profecia, para nós não tem. As profecias foram no tempo que o Messias estava na Terra. Que lá atrás, quando o Messias repreende Pedro e diz para Pedro: Pedro, tu só acredita nas coisas do homem, tu não acredita nas coisas de Deus. Aí ele fala que o Filho do Homem vai voltar na glória do seu Pai, sobre as nuvens e com seus anjos. Então ele fala que naquela época que algumas daquelas pessoas que estavam por ali não morreriam. Eu tenho até o versículo aqui, até digo onde é. E, e que aquelas pessoas não iam provar da morte até que o Filho do Homem voltasse. Para todo mundo ver, né? E aquilo ali foi no ano 70, naquele tempo, para cá, já aconteceu muita coisa. 2000 anos passou e ele não voltou. Então a profecia não é para nós, ó. Tá bem aqui, ó. Mateus 16, versículo 27 e 28, ó. Após ele repreender Pedro, ele fala, ó, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, como seus anjos, e então renderá a cada um segundo as suas obras. Ou seja, entrega para cada um segundo as suas obras. E no 28 fala, ó, em verdade vos digo que vós que estão aqui, alguns não provarão da morte, até ver o Filho do Homem retornar na glória de seu Pai. Então ele diz que aquele povo ali que ele estava falando, que eram os profetas, os seguidores dele, não iam morrer. E ele ia retornar. E enquanto ele não retornasse, aquele povo não ia morrer. Cadê? Tem esse povo vivo aí? Tem ninguém. Há tem 2000 anos. Então isso aí também está em relação com a marca da besta. Está fazendo todo mundo de besta. É um entendimento. Estou a entender. E o que está acontecendo de profecia, ó, existe 4 famílias muito poderosas na Terra que comandam a Terra, são ligadas diretamente com os Anunnaki, os reptilianos, e eles têm muito isso aqui, ó. Eles estão fabricando profecia. Exatamente. É uma agenda. Esse livro não é sagrado. Então, mas olha, Sérgio, diz uma coisa. Então, eles usaram um Jesus, não é? Na Bíblia, inventado por eles, mas houve um verdadeiro Messias, como tu disseste, não é? Fala um pouco desse verdadeiro Messias e o que é que ele veio ensinar, não é? Ele veio falar e veio ensinar que éramos deuses, não é? Que podemos criar milagres também, temos esse poder. Milagres? Eu não entendi. O verdadeiro Messias, não é? Foguete. O verdadeiro Messias, quando veio à Terra, ele veio ensinar-nos que éramos seres poderosos, não é? Que também podíamos criar o nosso futuro com o nosso pensamento, podíamos realizar milagres também, como ele o fazia. Ou esse não ressuscitava pessoas? Eu não entendi o que foi falado. O Messias, quando veio... O verdadeiro Messias, ele também ressuscitava as pessoas, trazia-as de volta à vida, fazia milagres. Ah, aí é que tá. O verdadeiro Messias é se ele trazia as pessoas à vida, fazia milagre. Não, ele não fazia essas coisas que tá na Bíblia. Por isso que o livro de Tomé não entrou. O livro de Tomé, ele não tem milagre, ele não conta milagre. Por isso que ele não entrou na Bíblia. Ou seja, quando o Messias era chamado, ele ensinava como era que a pessoa se curava. Não era que ele fazia a pessoa curar, ele ensinava o que é o Santo Graal, que a gente tem esse poder. Quando as pessoas eram tocadas por ele, sentia leve, entrava num processo ali de meditação com ele, e ele, quando ia para casa de alguém, curar alguém, ele não ia só um dia e voltava, não, ele ficava vários dias. Então ali ele passava o processo para a pessoa entrava num certo tratamento ali a curto tempo, se curava. Aí quando as pessoas diziam, mestre, obrigado, você me curou,
Ele virava e dizia, não, a tua fé te curou. Sim, Você sim, é Deus. sim. Você se curou. Você faz o seu milagre. Hoje com a gente não é diferente, ó. Todo mundo daqui que me segue no Brasil sabe a minha história. Quando eu peguei uma doença muito séria que é. Peguei não. Todo mundo tem capacidade de desenvolver. Eu tenho leucemia e tal. E cheguei ao fundo mesmo digamos, do poço. Quase lá, quase que eu atravesso. Eu fiquei com 30 quilos. E eu não era mais evangélico, eu fiquei com 30 quilos. Então, eu pensei que eu ia morrer. Quando eu estava no hospital, nas últimas, veio um grupo de evangélicos e falou: meu filho, pensaram que eu ia morrer. Disseram: meu filho, tu não quer aceitar Jesus? Eu disse, não, vai falar com o teu Jesus. Eu disse, pô, meu filho, aceita Jesus. Eu disse, não, senhora, tu não tá vendo que eu tô morrendo? Vai para lá com esse teu Jesus, eu não quero ele na minha vida, eu rejeitei. Aí tem aquela história que o cristão fala, que tem a ver com o livre-arbítrio, que é tomado da gente. Se você tem a escolha de escolher se quer ou não, por que que eles não te dão a opção, ó? Quando eu rejeito ele lá, eu estou fazendo a minha escolha. Aí ela diz: o que foi que ele te fez? Se ele não me fez nada, se eu aceitar ele, ele vai me levar com o pai dele para o Lago de Fogo, porque o Lago de Fogo ele criou foi para cristão, não foi para quem não está dentro da religião. Então, entra aí a questão. Se eu não aceitasse, eu ia morrer, né? Pela lógica. Sim. Eu não aceitei, não quero ele na minha vida. Eu estava quase morto, eu estava com 30 quilos. No meu canal tem foto minha lá, vídeo meu com foto minha de como eu estava doente. Pois. Então, quando tu entra para a religião, eles não te dão uma opção. Porque na Bíblia está dizendo que Deus prospera aquele que adora a ele. Se não adorar ele, ele não prospera. Então não tem opção. Ou tu adora, ou tu adora. Se tu não adorar, tu é obrigado do mesmo jeito. Ele não te dá opção, ele tira teu livre-arbítrio. Então, Sim. para mim não serve, não vejo uma boa coisa. E o que que o sistema quer? Afastar o Filho de Deus do próprio Deus. Ou seja, afastar nós do nosso Criador. Exatamente. Então, para mim, é um livro inventado. O Pois. que o Messias diz? É Você é Deus, complicado. você se curou? Eu me curei. Como eu me curei? Fazendo o que o Messias mandou eu fazer. Eu entrei no meu quarto, em secreto falei com ele, só no meu pensamento, no caso eu ainda estava no hospital. Orei em pensamento, pedi, agradeci por aquilo que eu estava passando. Entrei num coma, passou umas coisinhas aí aconteceram. Quando eu acordei, fui melhorando. Tá, o quê? É a verdade o que o Messias falou. A gente se cura. Eu tô aqui, ó, eu não morri, não sou religioso, não tenho nada com esse Jesus aí, não quero ele para mim, olha como eu tô. Eu tenho leucemia. Claro que cada um é livre das suas escolhas, acho que não há que ter medo das escolhas, somos livres, não devemos ter medo de ser castigados ou julgados pelas nossas opções, não é? Acho que temos esse poder de ser livres. Olha, Sérgio, diz-me uma coisa, Oi. estamos aqui quase a acabar, já ultrapassámos o tempo que tu me pediste, vou-te pedir só mais 5 ou 10 minutos para responderes aqui umas perguntas, vou-te pedir para responderes com respostas curtas, se tivermos algumas perguntas a mais. E queria-te fazer a minha última pergunta. Há bocado falaste nesse teu amiguinho que desapareceu quando tu entraste para a religião e eu queria saber se ele voltou, algum dia ele voltou. Se eu voltei, Esse amigo imaginário que tu tinhas, que desapareceu quando tu entraste na religião, se ele voltou. eu não estou entendendo muito bem, tá muito baixinho. Quando eu entrei na religião, Tinhas o tal amigo imaginário que cresceu contigo, não é? E ele depois desapareceu. E eu estou-te a perguntar se ele voltou. não, não dá para Não. entender, tá baixinho, cara. Não. Tem como alguém escrever para mim? Não, tinha aqui. Manel, escreve aí, Manel. Não sei, tenho os fones também. Tinha aqui os fones. Talvez já visse melhor. Mas está no máximo, não é? O amigo imaginário
que tinhas quando era mais novo, se ele voltou depois. Ah, se o amigo imaginário voltou quando eu estava no hospital. E ele está aqui. Quem é Ok, clarividente deve estar olhando. Ó, quem é clarividente, se tiver aqui, vai ver. ok. Tá bem aqui assim. Tem Sim, uma sim. luzinha azul aqui, ó. Ele tá aqui. Ok. Podem fazer umas perguntas agora, que é para a gente depois liberar o Sérgio, não é? Que ele também tem coisas programadas. Se alguém quiser fazer perguntas, para a gente depois fechar a live. Uhum. Não vejo. Eu também não vejo, não é? Mas não quer dizer que ele não esteja lá. Todo mundo tem mentor. Ó, perguntaram aqui, o meu mentor. Meu mentor, eu chamo ele de Sofia. Por que que eu chamo de Sofia? Ele voltou, é um rapaz, ele é daqui, ele já viveu aqui, não sei em qual lugar, mas ele é um descendente meu também. Todo mentor da gente é um descendente da gente. Então eu chamo ele de Sofia, porque ele está ligado ao Messias e o grupo do Messias. Então, o grupo do Messias é o grupo de Sofia. Então, todo mundo tem. Quando a gente começa a orar, é igual ele falou, que é para a gente orar na mente, conectar com a natureza, pisar na terra, pelo menos 10 minutos. Não todo dia, mas um pouquinho na terra. Ter contato com o animal, ou seja, não maltratar. Não quer dizer que tu vai criar. Não maltrata animal. Pratica o perdão, o bem. Tenta não ter raiva, que vocês conseguem ouvir. Tem gente que escuta. Quando a gente escuta alguém gritar o nome da gente, a gente vai olhar, não tem ninguém, é ele chamando a gente. E também tem um arcturiano que vem de vez em quando. O povo não acredita em arcturiano, mas tem. Tem um que me visita. É esses aqui, ó. Esses aqui, ó. Cadê? Bota um diferente aqui. O gato já. Esse. São esses aqui, ó. É, Jesus, não é? Os arturianos. Azul. Então, são eles que estão aqui trabalhando com o Messias, ajudando a gente. Quando eu estava no hospital, eu olhei dois. Tinha um pegando em mim e o outro estava atrás dele. Eu não sabia o que que era e eu disse: Ah, já passei por isso tudo mesmo, tô para morrer, pode fazer o que tu quiser. Então, são eles que operam a gente, é eles que traz o milagre pra gente. Agora ele não tá aqui não. Mas ele vem, geralmente vem à noite, depois da meia-noite, quando eu tô em live aqui, ele aparece. Ele fica Olha, atrás também. Sérgio, aqui uma A pergunta. live dá até problema quando ele vem. Então, Caneta, ó. Pode saber que um arcturiano te visitou? Caneta. Vocês observam, a caneta da gente some, ela desaparece. A Bic, só a Bic. É o arcturiano que some com ela. Ele some, eu não sei o que que ele faz com ela, depois ele devolve. olha, Não Sérgio, sei se é porque ele tira uma o pergunta, negócio da mão da gente que fica nela. uma pergunta do Amadeu. Amigo imaginário, Está a sim, ouvir bem. voltou. Então, Sérgio, tu achas que a Bíblia é um livro de enganos? É, é um livro, a Bíblia, né? Sim. A Bíblia é um livro que ele tem uma venda muito grande. Ele não é sagrado, porque a Bíblia serve para muita coisa, gente. A Bíblia no século IV serviu para matar milhões e milhões de pessoas. A própria Igreja Católica, através da Bíblia, lá atrás, fez o povo da África de escravo. Deram desculpa para os africanos que Deus tinha decidido que seria melhor que eles ficassem presos dentro do poder católico, acorrentado, para a segurança deles, porque os africanos eram amaldiçoados por ser descendentes de Caim. Coisa que não tem nada a ver. Tá na história do cristianismo isso daí. É um absurdo a Igreja Católica aprisionar os outros. A Igreja Católica também matou milhares de famílias que não aceitaram Jesus quando Constantino elegeu Jesus como filho de Deus. Mandou muita mulher para fogueira. É porque as pessoas não pegam o livro
que contém a história do cristianismo para ler, mas está no livro e ele é vendido naturalmente. Todo Sérgio, mundo tem esse livro. Sérgio, E como é, hoje, como é que tu vês o processo após a morte? Logo após a morte, ficamos aqui na Terra, reencarnamos não, logo, ficamos adormecidos, vamos para um céu, para um sítio qualquer. Como é que entendes isso? o pro- a- ó, nós temos, nosso corpo, ele tem 6 camadas. Cada camada compõe uma dimensão, vive numa dimensão. Nós estamos aqui num avatar que é projetado aqui, ou seja, nós mesmos, nossa centelha divina, que ela está aqui e está fora daqui ao mesmo tempo. Ela está lá na quinta dimensão. A gente está sendo projetado aqui. A gente está vindo para cá agora para evoluir, uma evolução. Antigamente a gente foi criado no Jardim do Éden para ser trabalhador. E hoje nós estamos vindo para cá para evoluir, para retornar para casa. Porque quando o Messias, que é o próprio Criador, que veio como que retornou como Messias, ele ficou com pena, se compadeceu da criação dele, porque nós somos filhos dele, né? Então ele decidiu libertar. Ele deu a centelha divina para a gente de volta, ensinou a transmutação, que é através da evolução, só que o sistema religioso escondeu. É o Santo Graal. E que é isso, é entrar no teu quarto, orar, elevar tua consciência e tal. Então, quando a gente sai do caminho do Criador, ou seja, entra para a religião, ou quando a gente tira a vida de alguém, tem consequências. Porque tem a lei do que você planta, você colhe, e a Sim, lei de que toda ação sim. Gera uma reação. gera Gera uma reação. uma reação. Toda reação gera uma ação, né? Sim, É invertido. Então, se eu matar alguém, eu vou preso, tanto aqui como lá. Se eu tirar a vida de alguém, eu não chego na área de tratamento para aguardar o juízo final, que não é para nós. O juízo final é para Anunnaki. É a batalha final que vai ter entre eles dois. Que quando os Anunnaki saíram da Terra e esses ficaram presos aqui, fizeram nós de prisioneiro, os que saíram prometeram voltar para liberar a Terra. Então eles prometeram voltar e prestar conta com quem está aprendendo a gente aqui. Então quando a gente sai do caminho do Pai, a gente fica perdido entre um mundo e outro. É por isso que tem muita gente olhando, pessoas aparecendo por aí, sim. gente sonhando com o espírito, com alma. Tem Sérgio, espírito que aparece debaixo da cama de gente aí. Sérgio, tu agora disseste que a gente fica preso entre este mundo e o outro, não é? Tu disseste, ficamos presos entre este mundo e o outro. Como é que é esse outro Fica. mundo? Como é que é esse outro mundo? Consegue explicar? Como é que é esse outro mundo? Ó, tem vários mundos, não é só um, Pois, são vários. São muitos. Quando a gente dorme, a gente pode ir lá. Quem morre não pode voltar, mas nós, quando a gente dorme, a gente vai lá. Quando a gente dorme, a gente não sonha. A gente sim, sai do corpo, a gente sim, vai lá na quarta dimensão, onde os desencarnados estão. A gente olha mundo assim, ó, a espiral, olha mundo pegando fogo, locais em que as casas são de vidro, vidro escuro, tem ok. lugar que tem gente gritando, mas não quer dizer que está sendo atormentado, não. Estão gritando por algum motivo. Tem pessoas acorrentadas que a gente olha pelo pescoço, pelo pé. Tem espíritos de cabeça para baixo. Eu acredito que são os espíritos da Igreja Católica. Estão de cabeça para baixo porque fizeram o pacto de sangue. Pedro não foi eliminado de cabeça para baixo? Então, estão igual Pedro, de cabeça para baixo. Muita gente vê. Então, o mundo do outro lado é igual esse aqui. Alguns são igual esses aqui. Tudo Sim, que tem aqui tem do lado de lá. pois, Só que tem ok. mundo tem mundo que pega fogo, tem mundo que está gelado, tem mundo que é caindo. É muito complexo. É, Para a sem mente humana falar, entender. sério, esses mundos serão mundos, não serão mundos físicos reais, serão mundos vividos na nossa mente, criados coletivamente. Esses mundos são
parte da antiga terra. A terra já teve, a terra, ó, quando Enoque vai levado pelos anjos de Deus, é levado pelo Enki, pelo Enlil, e olha, 9 céus. Esses 9 céus são 9 terras. A terra grudada uma na outra. Nós estamos na parte mais baixa da terra. A terra não é redonda. Ela também não é plana. A terra ela é como um cesto de pão, ela é para cima. Ela é assim, ó. Sim. Tem que ser uma que escreva bastante, bastante preto. Ó, rapidinho, só para finalizar aqui. Que eu vou já tomar a injeção ali. Não tem, no caso, o povo não fala primeira dimensão, segunda dimensão, quarta dimensão, essas coisas todas. É assim, ó. A Terra ela não é redonda e ela não é plana. Ela é assim, ó. Nós estamos aqui, ó. Essa linha aqui, nós estamos aqui. Aqui embaixo é espiritual, é onde tem um céu vermelho. O céu é vermelho. E aqui é a nossa parte, ó, o firmamento. O céu é azul. Só que esse firmamento aqui de baixo é do Anunnaki. Foi criado pelo Anunnaki e pelos sitiadores. Em cima dele está o de Deus, o Criador, ó. Nada passa. O Sol e a Lua estão entre um e outro. Então, Ok. nenhum foguete chega na Lua e nenhum foguete chega no Sol. E aqui é terceira dimensão. Aí subindo um degrau tem a quarta dimensão aqui, ó. É para cima. É onde está todo desencarnado. Quando a gente morre, a gente vai para lá. Tem que chegar nesse lugar aqui, ó. Aqui tem prisão, tem área de tratamento, tem área de sofrimento, tem o local onde Javé aprisiona as almas dele para levar para Nibiru. E tem um outro domo nele, que é depois da Antártida, isso aqui. E mais para cima tem um outro, ó, outro anel da Terra, que é o quê? Quinta dimensão. É onde tem planeta dos Anunnaki, planeta dos sitiadores, os que ajudaram a criar o domo da Terra. É onde tem o tal do inferno. É na quinta dimensão. Não é um Exatamente. planeta pegando fogo. Sim, sim. Também na quinta dimensão tem as terras de São Germane, planeta São Germane. Que E as existe até chaves, um livro. Não Chambala, existe um livro de São Germano? Esse livro vem daqui, ó, da quinta dimensão. Aí sim. sobe mais ainda, ó, sexta dimensão, sétima, oitava, até a nona. São as 9 céus que Enoque viu, que é a 9 terra grudada na terra. E é nesse local que tem esses mundos girando, tem mundo tipo pirâmide. Sim, E eu sim. vou me despedir agora. Sim, Sérgio. Muito obrigado, Sérgio, por teres vindo aqui à live, não é? Já sabem, para quem já segue o Sérgio, ele tem um canal dele também, tira dúvidas, esclarece, faz ensinamentos aqui no TikTok. O nome do canal é Sérgio Roberto, não é? É só aproveitarem e seguirem ele agora É, aqui, já ficam ligados a ele, não é? Para quem Sérgio não conhece, Roberto 1. que ele conheceu hoje. Sérgio, muito obrigado pela tua participação. A gente vamos falando, vamos passando por aí. Muito agradecido pelo teu conhecimento passado aqui, tá bom? Muito bom. Tá bom, eu que agradeço. Obrigado. Pronto. Vá, vamos E até a mandar próxima. também. Muito obrigado. Depois eu vou fazer uns cortes. Já sabes, a live vai ficar gravada no YouTube, não é? Depois podes ir lá para ver, só para partilhar com os seus amigos. E para os teus seguidores que não conseguiram Vou seguir olhar. hoje, e podem voltar a ver. Tá bom? Com licença. Obrigado, Fernando. Tá, obrigado. Pode baixar. Vá, com licença. Adeus. Muito obrigado. Bom, foi mais um podcast Quântico. Ele tem um canal também, sim. Tem um canal no YouTube, deve ser o mesmo nome, não sei se é o mesmo nome. Mas sigam lá ele aqui no TikTok, depois vão encontrar os outros canais dele. Foi mais um podcast Quântico hoje, 35, não é? Para quem não conhece,
podem seguir aqui no TikTok, onde faço as lives em direto, todos os sábados às 9 horas, e ponho-as todas no YouTube gravadas. Já estão perto de 35 lá no YouTube, que podem rever. Estou aqui a ver nos meus apontamentos, já tivemos a falar sobre Anunnakis, Umbanda, Candomblé, sobre a Matrix, sobre o multiverso, física quântica, tivemos um parapsicólogo, a semana passada tivemos o Sidney Coelho que falou além do domo, não é? Que existiam terras, coisa que o Sérgio também falou hoje agora aqui no fim, ao falar nestes firmamentos dos 9